O nosso convidado de hoje do quadro Democracia é ligado à natureza. Convivendo com ele na Assembleia Legislativa, é nítido que tudo o que ele prega, realmente ele vive de verdade. Havaiano, fã do Das Aranha, e isso a gente tem muito em comum, lutador pelas pautas ecológicas e sociais. Deputado Marcos José de Abreu, o Marquito, é o nosso convidado de hoje do quadro Democracia. Com uma trajetória na Câmara Municipal, o senhor agora fala em âmbito estadual. Quais as diferenças que o Marquito vereador já encontrou em relação ao Marquito deputado, considerando que ambas as atividades são legislativas, embora em âmbitos diferentes? Olá, eu sou Marcos José de Abreu, Marquito, deputado estadual pelo PSOL, primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e fui vereador por 2 mandatos, um mandato e meio por 6 anos, na cidade de Florianópolis. Essa construção para alcançar pela primeira vez a eleição em 2016 foi uma construção muito de base, muito baseada nas ações que eu sempre desenvolvi como agrônomo, como ativista da cidade, ambientalista, defensor das causas sociais, que fizeram com que na primeira vez que eu me candidatei, em 2016, eu fui eleito o segundo mais votado da cidade de Florianópolis. E depois, em 2020, para a reeleição, eu acabei sendo o mais votado da cidade, numa eleição super difícil, que era num período de pandemia, e que demonstrou a importância do trabalho realizado durante o primeiro mandato de vereador. Fui candidato a deputado estadual em 2018, fiz 18.500 e poucos votos, e em 2022 fui eleito com 40.329 votos. Isso foi bem importante, eleito deputado estadual. Pela primeira vez o meu partido elegeu um deputado para a Assembleia Legislativa, e é um grande orgulho, assim. Eu vejo que ambas as atividades são legislativas, elas seguem os mesmos princípios, que é fiscalizar, criar legislações, dialogar com a sociedade, criar mecanismos de interlocução entre a sociedade e o poder público. Acho que essa é uma tarefa de deputados, vereadores, senadores. Acho que é fundamental ter essa presença pública nesse sentido, mas tem diferenças bem grandes entre ser vereador, mesmo sendo da capital, e ser deputado estadual. Uma das coisas que eu sempre falo aqui é a diferença do rito, propriamente dito, da própria sessão. Na Câmara Municipal, a obrigatoriedade do quórum permanente para a sessão acontecer, seja ela qual a etapa dela, ela garante com que a sessão ela é uma arena de debate, de discussão, ela é muito presente às disputas de opinião, diferente da Assembleia Legislativa, que abre a sessão, tem o tempo de fala por inscrições espontâneas, depois tempo de partido, depois vem a ordem do dia, e sempre o quórum ele acaba sendo somente obrigatório quando há pedido de conferência de quórum. Então isso faz com que as sessões também elas acabam não tendo aquela arena de debate profundo, de discussões profundas. Quiçá em momentos em que tem pautado projetos polêmicos, projetos que estão tramitando há um tempo, que são centrais dentro da tramitação da Casa Legislativa. Então essa é uma primeira diferença que eu percebo. A segunda é o tamanho, a dimensão também de uma diferença de uma cidade como Florianópolis para um estado de Santa Catarina, onde nós temos aí muitas diferenças, onde as regiões catarinenses elas apresentam características econômicas, sociais, ambientais, geográficas muito diferentes, que também acabam refletindo sobre a nossa capacidade de ser deputado estadual e de garantir uma ação realmente estadualizada. Obviamente que cada deputado acaba elegendo ou definindo uma área de referência ou uma região de referência. No meu caso, a gente tem uma definição que é Florianópolis, Grande Florianópolis, litoral catarinense, e aí vai estendendo para o Alto Vale, para a Serra, para o meio oeste e oeste. Mas como se fossem camadas de prioridades de atuação. Primeiro, por conta da questão eleitoral mesmo, e de referência, identidade com essas populações ou essas regiões. E segundo, por conta também de a gente precisar se organizar dessa forma para não se perder no trabalho, obviamente. Mas uma das coisas que aconteceu
né, que eu não tinha essa dimensão, mas que durante o primeiro ano de deputado estadual nós andamos, né, com o nosso carro oficial do mandato, que no meu caso eu optei pelo meu carro pessoal, a gente andou mais de 43 mil quilômetros nesse período e circulamos bastante. Eu acho que uma das demandas que mais me fez circular foi a defesa, por exemplo, da população indígena, né? Que no caso, como vereador, não tinha esse trabalho tão efetivo, já como deputado estadual acabou sendo uma referência para essa pauta. Outra questão foi assumir a presidência da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Na Câmara, mesmo sendo vereador muito bem votado, nunca tinha assumido a presidência de uma comissão. As disputas sobre esses espaços eram muito maiores do ponto de vista da correlação de forças. E aqui, assumindo a presidência da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, uma tarefa do qual a gente desempenhou com muita qualidade, né? A gente acabou viajando muito por todo o estado e levando pautas muito interessantes, como o turismo base comunitária, como outras ações que eu posso depois falar com um pouco mais de calma. Mas essa questão da dimensão do Estado, a questão da dinâmica de sessão e a questão também de tu ter dentro da Assembleia Legislativa um pouco mais de liberdade para desenvolver os temas do qual o mandato atua, acho que são grandes diferenças, né? E depois também, obviamente, a dimensão dos grandes projetos e das grandes diretrizes, né, econômicas, sociais, ambientais, do Estado acabam nos demandando enquanto deputados. Eu, particularmente, me percebi num processo de que no começo do mandato eu me aprofundei demais, assim, tive que estudar muito mais, me exigiu muito mais do que quando eu era vereador, do ponto de vista das diversidades de pauta, dos temas, né, que pauta, acho que também tinha uma demanda represada de um mandato com as características do qual a gente desenvolvia, então eu me senti muito mais exigido intelectualmente, politicamente e também com capacidade de articulação. Então acho que isso são questões que eu posso colocar como o que difere, né, daquele período em que eu fui vereador para agora como deputado estadual. Esse processo de ter sido candidato pela primeira vez em 2016 e ter sido muito bem votado, ele demonstrou, primeiro, a importância das pautas, do que eu sempre trabalhei como um ativista, como um profissional, como um mobilizador social, podemos chamar assim, né, nessas áreas de ambiental, envolvendo a questão da alimentação, envolvendo a questão também de discussão sobre um projeto de cidade, né, onde a gente trabalhou com ações de agricultura urbana, de promoção da agroecologia, segurança alimentar, saneamento, né, ecológico, temas muito essenciais, mobilidade, usos da bicicleta, e com ações que foram muito referência, como por exemplo o projeto Revolução dos Baldinhos, né, e a atuação com o programa de agricultura urbana e de compostagem, que viraram referências nacionais, né, onde atuei também junto à Prefeitura de São Paulo no primeiro governo do Haddad, onde acabou tendo repercussão internacional essas ações, né? E esse acúmulo e essa forma com que as pessoas também acreditavam e se sentiam parte e se sentiam também como se fosse o Marquito fossem elas, assim, sabe? Isso acabou gerando uma mobilização onde as pessoas faziam campanha sem ninguém saber que elas estavam fazendo campanha, mas que gerou uma mobilização com um resultado eleitoral muito interessante. E também, obviamente, essa coisa mais ativista de estar na rua, de estar com a banquinha, de estar com as plantas, de estar discutindo, de estar no corpo a corpo, no povo, né? E o mandato de vereador é um pouco isso, está muito no corpo a corpo, no povo diretamente, e como deputado estadual a gente manteve esse ritmo, mas com essa amplitude que é todo o estado de Santa Catarina. E como vereador a gente aprovou uma série de leis muito interessantes, como a lei que gerou a lei da compostagem, que hoje está em implementação no município, a política municipal de agroecologia e produção orgânica, a lei que protege as abelhas nativas sem ferrão e a polinização urbana, a lei dos direitos da natureza, que foi apresentada, né, durante uma conferência da ONU, então demonstrando a amplitude e a internacionalização da nossa atuação, e todas essas pautas que envolvem, assim, desde temas ligados à questão dos imigrantes, a questão da população de negros e negras, a questão que concilia, né, justiça social e ecologia. Então esses feitos, né, foram acumulando, foram criando projeções estadual, nacional e até internacional, e ao ponto de a gente chegar no alcance de uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa
com um mandato muito esperado e também muito demandado por conta dessa amplitude de pautas e de ações, né? O parlamento catarinense atualmente apresenta maior diversidade partidária e ideológica. De que forma o senhor vê esta diversidade dos seus pares e como tem mantido a política de boa vizinhança com os demais parlamentares? Legal, a gente observa que o parlamento catarinense ele tem uma pluralidade assim, do ponto de vista das siglas partidárias e, ao mesmo tempo, ela também tem um grande bloco, né? O partido do governador ele tem um número que alcança quase um pouco mais de um quarto de todo o plenário, né? Essa diversidade, ela também no meu ponto de vista, e que acredito, né? Por isso estou aqui como deputado, que é uma representação da própria sociedade, uma radiografia da sociedade dentro de um modelo eleitoral que tem suas falhas, mas também tem a sua demonstração de representatividade. É bem diversificado, especialmente porque soma as diferenças ideológicas, as diferenças partidárias, mas também as regiões, né, que têm dinâmicas diferentes. No nosso estado, nós temos quase que um país, né, dentro de um único estado, que são regiões muito distintas. Eu, particularmente, sempre fui uma pessoa de muito bom trato, de muita capacidade de diálogo. Eu acho que a gente tem que ter posições definidas do ponto de vista, tem que ter um caminho firme político, e isso eu sempre cuido para manter o meu caminho, a minha coerência, a minha referência política, né? Mas isso não impede e nunca poderá impedir de sempre ter o diálogo aberto com todas as frentes e as formas ideológicas de ver a sociedade, de ver o mundo e de ver as políticas públicas. Acho que isso é o grande ganho. A gente, infelizmente, tem vivido nos últimos tempos uma interrupção desse processo e criando blocos, né, ou polarizações que retiram completamente a possibilidade dos debates. E isso complica demais a vida concreta e real das pessoas. Eu tenho essa leitura. Porém, obviamente, a gente tem muito mais afinidade com algumas pessoas e com outras menos. Isso se expressa na hora do voto, isso se expressa na posição sobre uma tramitação de um projeto, isso se expressa sobre as lutas ou as defesas que nós fazemos, né? Todo mundo sabe que eu tenho um campo muito bem definido, né, na perspectiva de uma política mais popular, mais progressista, um pouco mais avançada, de esquerda, né, que é uma coisa que muitas vezes acabam demonizando ou tratando como algo altamente pejorativo, e a gente precisa superar essa questão, porque muitas vezes quem está no campo da esquerda é oriundo de processos populares e tem uma defesa muito grande de justiça social, de equilíbrio, defesa ambiental, e por isso a garantia do debate, do diálogo, ela é fundamental. Eu faço um exercício sempre muito grande de ter o meu papel democrático garantido, espaço democrático garantido e abrir o diálogo. Obviamente que a gente não consegue fazer isso com 100% do plenário. Tem alguns deputados e deputadas, a gente tem um pouco mais de dificuldade, outros têm uma limitação bem grande sobre esse diálogo, mas na ampla maioria eu transito, dialogo, converso, sem perder a minha posição e a minha trajetória de coerência e de referência daquilo que eu acredito enquanto sociedade, e por isso estar aqui defendendo algumas pautas, algumas agendas bem definidas, né? Mas esse diálogo também ele é importante, ele abre espaços, ele abre fissuras, né, nessas dinâmicas que muitas vezes a falta de diálogo acaba imperando mentiras, acaba imperando ideias não concretas, acaba imperando preconceitos, né? E por isso eu tento sempre desmontar essas questões, porque é fundamental que os colegas que pensam diferente, contrário a mim, entendam por que eu estou pensando dessa forma, por que eu faço defesas das populações em situação de rua, população indígena, quilombola, de um modelo de agricultura baseado em carbono, uma agricultura ecológica, né, ou da agroecologia, por que eu quero ver um outro modelo de gestão de resíduos sólidos acontecendo, por que eu quero que aconteça que todas as crianças, jovens e adultos do estado tenham acesso à escola, às universidades. Por exemplo, eu e o deputado Mário Mota, a gente está em partidos diferentes, de toda forma a gente compõe, né, frentes parlamentares, a gente compõe comissões permanentes ou comissões especiais em defesa da população, como no caso do rompimento do reservatório da Casan. A gente já votou juntos e já votou separados em momentos, e a gente tem as nossas posições
muito bem definidas e um espaço de diálogo. Quando a gente difere, muita gente senta, conversa e explica por que tem uma diferença naquela posição. E isso não impede da manutenção do diálogo e das construções futuras, né? Então acho que esse é o grande cenário. E eu também tenho uma forma um pouco mais extrovertida, também acho que eu gosto de cultivar o carinho, as boas relações, acho que isso é fundamental para qualquer espaço de trabalho, de construção política, né? Até porque a sociedade ela precisa entender que a gente está aqui comprometido e que mandatos como os nossos, eles têm muito compromisso com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Ser político hoje é se dedicar exclusivamente, integralmente a essa atividade. Todo lugar que a gente vai, seja quando está de férias, seja quando está trabalhando, seja em qualquer momento, tu é abordado como uma figura representativa. E eu nunca consigo deixar de folga o deputado Marquito, muito pelo contrário. Faz parte também da minha concepção de sociedade de construir uma caminhada coerente, de construir uma caminhada do diálogo, de construir uma caminhada de poder fazer essas discussões. E aí, obviamente, que a gente encontra as diferenças e as similaridades, né? Mas quando a diferença acontece, ela precisa ser respeitosa, precisa garantir, né? E a gente tem os nossos espaços de fazer a nossa posição final, que é votar num projeto de lei numa comissão, de votar numa matéria durante o plenário, né? E muitas vezes ir lá na tribuna e fazer a defesa bem justificada do nosso ponto de vista. Seus mandatos têm tido um viés agroecológico e de defesa de direitos. De que forma o senhor tem atendido pautas de outras áreas e mantido os valores que nortearam seu trabalho até aqui, considerando o ambiente plural que temos numa casa com 40 deputados, em que muitas vezes e em muitas pautas o senhor vai ser minoria? Legal, acho que a primeira informação assim, é interessante dizer que a gente está aqui como um espaço legislativo e dentro do modelo democrático e representativo, a gente está representando segmentos, setores e ideias da sociedade, né? Acho que isso é bem definido. Então, garantir essa defesa daquelas pessoas que acreditaram ou que acreditaram seus votos durante o processo eleitoral para fazer determinadas defesas, né, é fundamental para manter essa coerência. Segundo, que a gente tem que entender que o nosso trabalho precisa afetar diretamente as pessoas e garantir, no meu ponto de vista, especialmente o meu trabalho, né, muito pautado em que as pessoas que são mais injustiçadas, aquelas que têm menos acesso aos serviços públicos, aquelas que têm menos acesso à educação, saúde, assistência social, às infraestruturas, né, elas precisam entender que a gente está aqui trabalhando para que elas garantam esses acessos e que a sociedade garanta a justiça social para essas pessoas. Bem como, no meu caso, ainda acabo defendendo, né, o meio ambiente, que é quem não tem voz nem voto. Muitas vezes não é uma entidade, não é um eleitor, uma eleitora, mas é algo que é essencial para as nossas vidas, que é defender muitas vezes a biodiversidade, defender a floresta de pé, defender uma água limpa, defender um ar puro, que não tem uma identidade, não tem uma cara, não tem um título eleitoral, mas que é fundamental para a nossa forma de vida. Então, ampliar as pautas, ela é necessária, e eu já falei aqui nessa entrevista que me exigiu bastante durante o início do mandato, intelectualmente, né, politicamente e capacidade de me aprofundar mais sobre os temas, porque são bem diversos e amplos, né, num estado como o nosso. De toda forma, eu também tento garantir que a gente não perca a nossa referência, que é defender as questões sociais e ambientais. E por quê? Porque tem vários outros deputados que têm outras pautas que já fazem esse trabalho com mais qualidade. A minha formação acadêmica, a minha formação política, a minha trajetória, né, elas me deram condições de fazer uma boa defesa sobre a questão ambiental e social. Então eu prefiro, durante o mandato, eu acabo também tomando um cuidado enorme para não perder essa referência, até porque é fundamental a gente construir mais pessoas, né, e que o nosso mandato sirva de inspiração para outras pessoas assumirem outras cadeiras dentro de outras pautas, né? Eu acho que essa é uma tarefa, e poder desempenhar o meu papel muito bem desempenhado nessa defesa ambiental e social é também uma mensagem para a população de que é possível a gente ter essas coisas. Muitas vezes a gente entra e daí
acaba sendo provocado para mudar de área, ampliar a base eleitoral, ampliar a sua perspectiva, né? Ou mudar de tema para não ficar tão monotemático, vamos chamar assim, não ficar só, o Marquito só fala em questão ambiental, o Marquito só fala em questão social. Na verdade, é fundamental manter essa referência, essa identidade, né? Mas, ao mesmo tempo, também fazer com que essa forma de atuar com qualidade, com repertório, com articulação, com capacidade de dialogar com os diferentes setores da sociedade sobre esses temas, de trazer a sociedade civil bem representada, né? Ela também inspira outras pessoas para também estarem atuando com essas características, né? Então, acho que isso é bem importante. Eu tenho sido bem atento, apesar de ser muito demandado de várias outras pautas, e a gente vem trabalhando, quem acompanha nosso trabalho sabe, por exemplo, a gente entrou de cabeça no tema em defesa das mulheres, contra a violência, né, das mulheres, né, especialmente da dignidade sexual das mulheres. São temas que a gente vai ampliando, a questão da presença de Antonieta de Barros aqui dentro do plenário, dentro da casa, a defesa da população de negros e negras, né? A gente vem ampliando a questão da cultura, que é um trabalho muito forte nosso. A gente tem ampliado bastante dentro da atuação da boa administração pública, dos princípios da gestão pública, né? Mas tudo isso tem a ver com qualificar o trabalho para manter a referência nas questões sociais e ambientais. A gente sempre tenta conectar, e por isso que eu acho tão interessante a agroecologia, né? A agroecologia ela é multidimensional, ela atua desde, por exemplo, não tem como ter uma sociedade machista e uma sociedade agroecológica. Só vai ter a agroecologia se a gente superar o machismo, se a gente superar as diferenças sociais, se a gente reconhecer as populações tradicionais, o conhecimento tradicional, se a gente fizer uma boa gestão pública, se a gente garantir o patrimônio cultural e material. Então a agroecologia ela também me deu essa bagagem, né? De entender que as coisas estão conectadas, interligadas, mas que é fundamental a gente ter um foco de atuação. Quais são as suas premissas básicas? Aquilo da qual o senhor não abre mão quando precisa tomar decisões como representante do povo catarinense? Então, minhas premissas básicas são a garantia da justiça, né? E eu falo muito da justiça social, mas justiça tributária, justiça ambiental, né? Ou justiça ecológica. Acho que esse sentido de justiça ele é muito importante, porque a grande massa da população ela não está organizada em entidades representativas, em associações, organizações, ONG ou um setor representativo, né? Só que essas pessoas são aquelas que sentem, muitas vezes, decisões que a gente toma aqui que ampliam essas injustiças, né? Então, eu não tenho como, quando eu faço uma avaliação que uma lei pode prejudicar aposentados do serviço público estadual, eu não tenho como votar em algo que, na minha avaliação, vai prejudicá-los, né? Então, eu preciso garantir mesmo que, independente de qualquer outra argumentação, eu fiz um estudo, eu avaliei, trouxe setores, conversei com especialistas e eu não tenho como votar para ampliar essas injustiças, né? Assim como outros temas, eu preciso garantir que as leis ambientais elas vão dar conta de permanecer minimamente qualificado, ou que as futuras gerações garantam condições de ter uma alimentação adequada, de ter um ar protegido, de ter áreas ambientais, de poder tomar um banho numa praia, num rio que não esteja contaminado. Então, essas premissas é o que me define muitas vezes num ato de votação. Também, obviamente, me leva à capacidade de diálogo com o qual eu consegui estabelecer com aquele tema. A nossa equipe ela é muito qualificada, tem muita gente com muita qualidade, todo mundo que está no mandato tem uma trajetória, tem uma formação acadêmica, tem formação política, e isso me dá tranquilidade para tomar decisões, né? E no nosso caso, como deputados estaduais, a gente depende muito de uma equipe, né? De uma equipe qualificada, depende de também, além da nossa equipe dos nossos gabinetes, né? Seja comunicação, jurídico, de articulação, de fiscalização, né? A gente também depende, é importante ter articulações com organizações da sociedade civil, com coletivos organizados, com representantes, né? Com setores e segmentos da sociedade, para sempre poder
interlocutar e ter as opiniões todas definidas para a nossa posição. Então, acho que é um pouco do que a gente faz aqui dentro, né? Muitas vezes os tempos, diante de tanta coisa, a gente acaba não conseguindo fazer isso tão aprofundadamente, mas são premissas que me conduzem das minhas posições numa discussão sobre um projeto de lei. Para que os catarinenses o conheçam fora da esfera política, gostaríamos que indicasse um livro e uma música da sua preferência. Então, um dos últimos livros assim, até que eu li, é um livro que a minha companheira, né, a Emília, ela ganhou de presente e estava na nossa estante. Eu comecei a ler no final do ano passado, estou terminando agora, que é um livro que despertou, e eu já tinha visto algumas críticas, né, sobre ele, que é o Tortarado, que é um autor, né, que ele conseguiu superar essa visão mais colonial da literatura brasileira, trazendo elementos, né, fundamentais sobre uma sociedade que se constrói em cima também de pessoas que são tiradas da África, que acabam se rebelando aqui no Brasil por conta da escravidão, construindo suas vidas em quilombos, e essa relação religiosa com a própria África, né? E que tem um autor, que é um autor muito, assim, muito popular, né? Que é o Itamar Vieira Júnior, né? Ele traz a realidade dessas diferenças sociais e os impactos na vida, especialmente de mulheres negras, né? E traz uma outra dimensão. E esse livro é um livro que estava lá em casa, às vezes tem muitas coisas que estão ali próximas da gente, a gente acaba sendo despertado pela proximidade que se tem dessa literatura, né? Agora, a gente também precisa entender a possibilidade, né, de um mundo hoje que é tudo tão instantâneo, tudo tão em pequenas palavras, a própria distância que a gente vai criando da própria leitura, do tempo que a gente tem, né, da disponibilidade que se tem. Esse livro mesmo comecei a ler lá no final do ano passado, e agora nas férias que eu fui retomar uma leitura como essa, que é tão importante, que fala tanto, né? Fala tanto sobre um Brasil que muitas vezes não é falado, ou não é descrito, ou não é apresentado, né? E através da literatura tu consegue ter uma outra dimensão, né? Uma dimensão muito mais poética, muito mais artística dessas questões, mas que não deixa de ter a dureza real e verdadeira passada pela população brasileira. Então, acho que vale a pena esse livro. De música, eu acho que eu vou fazer aqui uma coisa muito da casa, né? Assim, que obviamente, a gente tem uma referência aqui na cidade, no estado, né? Que é o do Das Aranha, obviamente. O Das Aranha tem músicas muito conhecidas hoje, mas para mim uma música, o primeiro disco deles é bem legal, né? E é um disco muito raiz, assim, traz uma coisa da mística da própria cidade, das relações, a própria musicalidade, ela mexe assim com elementos muito interessantes. Tem uma música que é Galheta, que é uma música que tem um instrumental muito legal e que fala um pouco dessa cidade meio mística, assim, né? Dessa ilha, né? E a gente perdeu um pouco da dimensão da ilha, e eu acho que o Das Aranha trouxe muito isso nos primeiros discos, né? E também o mais clássico deles, que é Um Dia Lindo, que é muito usado por todo mundo aí quando sai de casa feliz e bota essa música e sai cantando. Eu acho que vale a pena também levar para todo o estado essa mensagem. Agora, na minha vida particular mesmo, eu tenho uma coisa muito importante para mim, que me mantém conectado com a minha essência e com a minha coerência, assim, que primeiro é a questão da natureza, né? Então eu moro numa casa muito legal, que eu participei da construção, uma casa que tem banheiro seco, que tem telhado verde, que tem esses elementos, né? E que é um lugar de muita importância, assim, nessa dinâmica que a gente vive, nessa correria de trabalho, né? Que vocês não têm dimensão do que isso representa, mas poder às vezes passar um dia em casa faz toda a diferença, né? E às vezes a gente passa uma semana inteira trabalhando, indo viajar, volta, não sei o que, aí não tem essa coisa. E ter essa referência na própria casa, para mim é fundamental. Então, esse trabalho no quintal, esse trabalho de manutenção, de cuidar do jardim, de ter a horta, de ter as galinhas, de ter os animais, né?
e o quanto que também isso é importante para ter essa relação com a família, com as crianças, né? E de ter esse lugar, assim, lá em casa, por exemplo, tem árvores que foram plantadas com a placenta das crianças que nasceram lá, assim, então tem uma essência muito grande e que conecta, e que a gente perdeu um pouco dessa dimensão da importância do lugar, do território, da casa, né? E que não é uma casa muito simples e que me deixa muito conectado. E a outra é a relação com a natureza, né? Então, nesses últimos anos, assim, eu tenho feito natação no mar, né? Que é em mar aberto, assim, e que é muito interessante porque é uma atividade física que também o tempo é escasso, mas conectada com a natureza, próximo da casa, né? Então, e dá para conciliar com nossas atuações aqui, porque a gente tem sessão terça, quarta e quinta, e aí dá para ir 2 vezes por semana, de manhã cedinho, das 7 às 8, fazer junto com o grupo que a gente nada, né, que é o Treino Travessia. Então, essas coisas também são bem importantes para mim, sabe? Às vezes fazer uma fogueira com as crianças, fazer coisas que conectam a gente com essa dimensão mais, pode ser até lidada como espiritual, mas que também coloca a gente nesse lugar de conexão com a natureza, né? Para finalizar, eu quero dizer da importância de espaços como esse para a gente poder também desmistificar e demonstrar que os parlamentos são compostos por essa diversidade mesmo, né? E que a gente trabalha firmemente para inspirar outras pessoas também. Eu acredito muito, assim, às vezes parece até meio ingenuidade minha, assim, mas eu acredito muito que espaço como o nosso, né, de conseguir para eleição, disputar voto, disputar sonhos, né, projetos, acabam mexendo com as pessoas. E eu recebo muito esse relato, né? Então, o meu maior objetivo, primeiro, é fazer meu trabalho muito bem feito, e segundo, é inspirar outras pessoas, né? Falar que é possível, que essa figura, né, o vereador, o deputado, o prefeito, o governador, não são figuras intocáveis. Nós não somos super-heróis que vamos resolver tudo, saber de tudo e ter a resposta para tudo, mas a gente pode representar pessoas, e eu acho que espaços como esse aqui que o deputado Mário Mota constrói, de apresentar todos os deputados, eles também vai desmistificando essa ideia de que são figuras intocadas e figuras que estão ali para os seus interesses pessoais, e que na verdade nós estamos demonstrando que a gente está aqui trabalhando pelo povo, né? Eu acho que isso é bem importante. Então, queria agradecer por esse espaço e também dizer que eu estou muito à disposição para conversar com qualquer pessoa, né? De colocar aqui nosso mandato. Eu espero, né, que a sociedade, nesse momento que a gente vive, especialmente de crise climática profunda, né? As pessoas estão sentindo isso, não só em relação ao clima, mas a próprio sentimento, assim, das psicoses, das doenças mentais, do quanto a gente está indo para uma sociedade que tem se questionado sobre a sua tarefa, né? A gente poder mudar esse cenário. E eu acho que a política é um dos instrumentos para mudar esse cenário. A gente tem muitos outros, né? Eu acho que participar, se organizar na sociedade civil, fazer parte de grupos que discutem, né, sobre projetos, né, são fundamentais. Então, dizer que esse espaço é também um espaço que pode ser muito bem aproveitado para a transformação social e construir uma sociedade que supere esse monte de problemas, injustiças e crimes que a gente vê na sociedade através da nossa tarefa diária aqui, que é votar, construir lei, fazer fiscalização, interlocutar com a sociedade, fazer debates, estar de cabeça aberta para pensar no contraditório. Então, uma satisfação e estamos juntos aí.